Bom dia, pessoal. Eu esqueci de conectar o fone. Agora vai. Olá, olá, bom dia. Bom, não consegui dormir direito, então vou fazer exercício. Não tem nada pra fazer. Tava assistindo o jornal e é isso. Eu gosto de fazer exercício. E eu fico pensando em qual exercício fazer. Enfim, vamos lá. Bom, como eu fiz acho que eu fiz 2 vídeos já de cinemática. Hoje não vai ser diferente, né? Vou fazer exercício de cinemática, cinemágica, continua a cinemágica, cinemática, né? E é interessante, tá? Eu vou fazendo alguns comentários ao longo do vídeo. Tem um acento aqui, né? Uma proparoxítona cinemática. Tem um acento aqui. Ah, a cinemática que nós estudamos no ensino médio, a gente vai ver que ao longo dos vídeos nós apenas estudamos 3 movimentos. São 6, mas vou falar movimento uniformemente variado, movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente variado. Opa, deu 4. São esses os movimentos que nós estudamos. Então é interessante pensar assim, né? Quando aparecer uma questão dessa, como que você identifica o movimento? Pelo enunciado. O enunciado é o que vai nortear para onde você vai fazer o exercício, né? Porque lá na prova vai ter as que eu minto, dicotiledônia, Guerra do Paraguai, placa tectônica, e vai ter o exercício de física também associado a algum assunto, né? Então, como identificar? Bom, conforme a gente vai fazendo, a gente vai identificando os assuntos, né? Não é do nada assim, você olha, você identifica. Não, você identifica as, os assuntos por uma questão de hábito. Como eu digo, né? Eu costumo dizer, pela alfabetização em física. Então, começando o exercício, ele fala uma partícula. Quando ele fala uma partícula, significa que o tamanho é irrelevante, é um ponto material. Percorre o eixo das abscissas. Eu falo abscissa para lembrar que é o eixo X, tá certo? Realizou um movimento, que pode ser dividido em 3 eventos. Olha só que interessante. Ele vai trabalhar 3 movimentos diferentes. Um movimento acelerado, isso daqui é um movimento uniformemente variado. Movimento uniforme, isso daqui é um MU. E um movimento retardado, que também é um movimento uniformemente variado. Então, eu estou identificando os movimentos. E é interessante a gente fazer a identificação dos movimentos, por quê? Porque quando eu identifico o movimento, eu já sei mais ou menos o que acontece com a velocidade. Aqui, a velocidade, ela é variável. VAR. Não é o VAR do futebol, não. É o VAR de variável. Aqui no Move também a velocidade é VAR. Não é do futebol, é variável. E aqui a velocidade é constante. Constante. O negocinho aqui tá balangando aqui. Constante. Isso implica no seguinte: quando a velocidade varia, a aceleração existe e é diferente de zero. Quando a velocidade é constante, a aceleração existe. Eu gosto de falar que ela existe. Ela existe, só que ela é igual a zero. Ela não ajuda nem atrapalha. Ela não favorece a velocidade nem desfavorece. E aqui
a aceleração também é diferente de zero. Só que nesse primeiro, quando você tem um movimento acelerado, a velocidade, deixa eu mudar minha cara aqui, ó. Se a velocidade está para a direita, a aceleração também, elas concordam, são unidas como uma família, together, juntinhas. Aqui, não preciso pensar, porque a aceleração é zero. Aqui, nesse caso, elas são desunidas como uma família também. Uma vai para um sentido e a outra vai no sentido contrário. Por isso que aqui, ó, a aceleração ajuda a velocidade e aqui a aceleração atrapalha. Não é que atrapalha, né? Ela faz com que a velocidade diminua, beleza? Vou voltar minha cabeçona lá para cima, lá. Cabeçona voltando, voltando, lá para cima, beleza? Então, a gente está estudando o movimento ainda. Então, quando a gente se depara com um problema de sistemática, eu tenho que entender essas grandezas. E eu continuo. Aí ele fala assim, ó, no primeiro evento, partiu do repouso. Então, sabe aquela sua caneta pintinho? Caneta pintinho por quê? Porque quando eu ia na feira, que eu era criança, tinha uns pintinhos, coitado. Eles eram pintados de várias cores. Aí tinha uns verdes lá. Você pode ter caneta marca-texto, né, gente? Caneta marca-texto. Você pega essa caneta marca-texto e coloca assim, ó, partiu do repouso. O que significa partiu do repouso? Significa que a velocidade inicial é zero. Então, vou colocar aqui, ó, V0 é igual a zero. Se é cinemática, quais são as equações da cinemática de um movimento unidimensional? Unidimensional é em uma direção, tá? Então, eu vou escrever as equações aqui, só para a gente saber que elas são as nossas ferramentas. Elas são as ferramentas. Conforme a gente vai escrevendo, ela vai entrando por osmose na nossa cabeça. Isso é um S, tá? S igual a S0, mais V0, que é a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Tem a equação da velocidade, V igual a V0, mais a aceleração, vezes o tempo, e a equação que a gente chama de equação de Torricelli, V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes o ΔS. Eu posso usar essas equações nos dois movimentos, não tem problema. Porque, ó, aqui, quando é move, vai usar ela completa. Quando for mu, a aceleração é zero, aí reduz, ó. Fica só essa parte aqui, ó, S igual a S0 mais VT e V igual a V0, porque o V não muda. Então, eu sempre posso usar essa equação. Basta eu ter a ciência, conhecimento que a aceleração é zero. Entendeu? Beleza. Aí ele fala assim, ó, no segundo evento, quando teve a velocidade escalar constante, né? Constante E, durante 8 segundos. E no terceiro evento, ele desacelerou de modo uniforme até o repouso, né? Então, manja quem anda de trem? É o movimento do trem. Ele acelera, que é enquanto você está segurando lá na barra. Aí, o movimento uniforme é quando passa o marreteiro vendendo as paradas, né? Shopping trem. E aí, quando ele desacelera, é quando o marreteiro para de vender. Aí, ele vai... tchu. Esse é o movimento acelerado. Aí fica lá. Aí eu não sei fazer o movimento uniforme. Aí o som do movimento retardado. Tchu. Entendeu? É um trem. Pensa que você tá no trem. Não é quem anda de trem, né, doidinho? Quem não anda de trem, aí, pelo amor de Deus, né? Vai andar de trem. Trem ou metrô? Tanto faz.
Eu não, faz tempo que eu não fazia uns vídeos que eu tava meio ruim. Tenho rinite, sinusite, cistite aí, né? Aí a gente fica meio ruim, mas enfim. E ele fala que ele atinge, ó, o repouso no instante t igual a 12 segundos. Então, naquele instante, a velocidade é zero. Beleza? Então, isso é importante. E ele fala que a distância total percorrida é 50 metros. Beleza. Então, eu entendi os três movimentos. Eu sei que a velocidade aumenta, se mantém constante e depois ela diminui, certo? Então, como a gente conhece os gráficos, ó, né? O que que vai acontecer? Ele quer um gráfico de velocidade. Deixa eu fazer um gráfico bem bonitinho. Ele quer um gráfico de item A, ele quer um gráfico de velocidade. Sempre que você for estudar a parte da cinemática, é legal você fazer gráfico. Porque quanto mais gráfico você fizer, mais habilidade de leitura de gráfico você vai ter. Então sempre constrói um gráficozinho, porque o gráfico ele dá muita informação de maneira geral, né? Então, um gráfico de velocidade, tá? Pelo tempo, beleza? E aí ele fala que nos dois movimentos, ó, tanto no primeiro, no movimento acelerado, como no movimento retardado, as acelerações, né? Ela é de forma uniforme, significa que ela é constante a aceleração, que é os movimentos que nós conhecemos. Se você olhar aqui, ó, isso daqui é uma equação da reta, né? Isso daqui, ó, é uma parábola, né? Que é o smile pode estar sorrindo ou pode estar tristinho, é uma parábola. E aqui é uma equação da reta. Então, como eu estou olhando só para o gráfico da velocidade pelo tempo, serão retas, né? Bom, então no primeiro, ele vai sair do zero, vai crescer com uma velocidade variável, né? Vou colocar a cor bonita, vou colocar aqui, eu acho bonita essa cor. Cresce, beleza, durante um certo intervalo de tempo, que eu vou chamar de t. Ele veio até um tempo tzinho, aqui, opa, nossa, que cor. Ele vem até um certo tempo tzinho aqui, t, chamar de t1. Aí depois o que acontece? Ele vai manter a velocidade constante, sem mudar, até um outro instante t2. Opa, ficou torto. Até o instante t2, tá aqui, certo? T2. E aí ele vai diminui a velocidade, ó. E ele disse, né? Ele disse qual é esse instante. Ele falou, aqui vale 12. 12 segundos. 12 segundos. Beleza, então tá aí o gráfico. Construa o gráfico da velocidade escalar pelo tempo. Só que ainda eu preciso achar uma informação. Qual informação, né? Na verdade, eu preciso achar algumas informações. Eu preciso achar essa velocidade, que eu não sei quanto que é, e eu preciso achar, então eu preciso achar o v, que é uma velocidade constante, para completar o gráfico, e eu preciso achar t1, e eu preciso achar t2, certo? São incógnitas aí. Bom, como que eu posso achar o v? Ele nos disse no enunciado que ele demora 8 segundos para percorrer toda essa trajetória aqui, ó. 8 segundos. Ele demora um intervalo de tempo, né? T1 menos T2 é 8. Então ele fala que tudo isso daqui. Olha que dificuldade de fazer uma chave, Jesus. Tudo isso daqui
vale 8 segundos. É um intervalo de tempo. 8 segundos. Teve um aluno meu que falou que meu 8 é feio. Cada um com o seu 8, né? Meu Deus do céu. Mas tá bom. 8 segundos. Bom, como que eu vou usar o gráfico? Se ele falou para construir o gráfico é que vai nos ajudar a fazer esse tipo de conta, certo? O gráfico é que vai ajudar. Como que o gráfico vai ajudar a fazer esse tipo de conta? Bom, toda vez que você tiver um gráfico, tem aluno que é meio doido, né? Ele pega o gráfico, eu vou falando que eu só vou pôr aqui o negócio na tomada, aqui a Delphi, aqui na energia. Ele pega o gráfico, e o gráfico, ele pensa em calculando área. Área de quem? Área, essa área aqui, ó. Vou pintar, tá? Vou pintar. Essa área aqui, ó. Essa daqui, ó, em verdinho aqui. Opa, verde. Essa área aqui, ó. Ele quer calcular essa área total aqui, ó. Tudo isso aqui. Mas às vezes não tem significado, tá? Tem que tomar cuidado. Só que nesse caso específico, toda vez que você tiver um gráfico V por T, toda vez que você tiver um gráfico V por T, tá? Quando você calcular a área, ela é numericamente igual ao deslocamento. Eu sempre me perguntava, por que que a gente costuma colocar numericamente igual? Porque apenas o que é igual é o valor, porque a área, a unidade de medida é metro quadrado. E deslocamento é metro, então por isso que a gente tem esse preciosismo numericamente igual. Mas enfim, importante é o número. Mas o que vai me ajudar a calcular essa área? Eu sei o tamanho dessa área aqui, ó. Essa área, ele falou, ó, sabe-se que a distância percorrida foi de 50 metros. Então eu sei que o deslocamento total, né, vale 50. 50 metros. Tá certo? Enfim, se eu sei o deslocamento total, será que eu calculando a área, repara que isso daqui é um trapézio. A única informação que eu não tenho para calcular a área desse trapézio é o V, que é isso que eu vou conseguir achar. Então, às vezes, o cálculo de alguma coisa, né, o cálculo da área, serve para calcular uma outra informação que está lá dentro. Então, como que é a área do trapézio? Base maior mais base menor. As bases são os lados paralelos, tá? Vezes a altura, que é o V nesse caso, ó, sobre 2. Então, quem é a base maior? Base maior é isso aqui, ó. Paralelo a isso aqui, ó. Base maior é 12, base menor é 8, a altura é V e eu sei o valor de A. Então, eu vou substituir todo mundo, ó. Delta S é igual a A, então vai ficar 50. Deixa eu descer um pouco aqui, ó. A folha 50 é igual a. Deixa eu arrumar o negócio. Ele tá na mesa, tem uma bolha de ar aqui, infeliz. O negócio infeliz que fica me atrapalhando. A área vai estragar meu beregenites aqui. Já viram essa palavra? Beregenites? É uma coisa antiga, né? Beregenites. Tem a ver com, sei lá, com o quê. Bom, agora saiu. Então aqui, ó, a área 50, a base maior é 12, a base menor é 8. O meu 8 feio. Teve um aluno que falou assim: professor, não é que a sua letra é feia, ela tem personalidade. Eu achei tão bonitinho isso aí, né? Da hora, da hora. A altura vale V, que é o que eu quero achar. Tudo isso dividido por 2. Gentil esse aluno, né? Esse aluno foi uma aluna, uma abençoada. Então, agora é só fazer as contas, ó. O 2 vai passar multiplicando aqui, vai ficar 100. Vai ficar 100 igual a 20 vezes V.
Então, o V é igual a 5 metros por segundo. Então, eu tenho as velocidades, certo? E aí, olha só que interessante. Achei os 5, agora eu preciso achar os t's. Aí ele fica assim, ó. Determine a partir do gráfico, construa o gráfico da velocidade escalar pelo tempo. Tá aí o gráfico. Agora ele quer, determine a partir do gráfico, ele dá a dica, a velocidade v. Então tá aqui, né? Tá aqui, determinamos a velocidade. Agora, o que que ele quer? Ele quer que a gente ache as acelerações. Só que ele dá uma dica. Ele fala assim, ó, determine o módulo. Quando ele fala módulo, gente, é que ele não está querendo saber o sinal, se é mais ou menos. É o valor absoluto, tá bom? Da aceleração da partícula. E ele dá uma dica, ó, sabendo que ele foi o mesmo nos eventos. Se as acelerações foram iguais, significa que tanto no movimento acelerado como no movimento retardado, os deslocamentos são iguais. As acelerações são iguais, então os deslocamentos são iguais. Significa que essa areazinha aqui, ó, essa areazinha tem o mesmo tamanho que essa areazinha aqui. Olha que interessante. E é isso que vai nos ajudar a achar o T. Por quê? Porque eu sei, ó, agora usando a tesoura para calcular a área, né? Eu sei que essa área total, né? Então vamos achar. Por que eu preciso achar o T, né? Por que eu preciso achar o T? Porque se você olhar aqui na equação, ó, se você tiver o T e as variações de velocidade, né? Ó, como que eu calculo a aceleração? A aceleração, agora é o item C. Acelera, tem até um vídeo, né, que a mulher fala, acelera. Aceleração delta V, variação de velocidade, pela variação do tempo. Então, a variação de velocidade eu tenho. Quanto que é? De 0 a 5, né? Esse V aqui vale 5. Basta achar a variação de tempo. E aí, para achar a variação de tempo, eu vou usar esses dois deslocamentos. Porque olha só, né? Como que eu vou conseguir fazer isso? Porque se eu conseguir achar os deslocamentos, eu posso usar até o Torricelli, enfim, tem várias formas de fazer, tá? Não existe uma só, não. Eu opto por achar o T porque eu quero escrever o gráfico todinho, para a gente aprender a manipular a área. Então, olha só. Opa, risquei tudo aqui. Então, aqui, ó. Se você observar, os 50 metros, ele é a área de um triângulo, vou chamar de triângulo, mais a área desse retângulo, que a gente sabe quanto vale. Se eu sei essa altura, que vale 5, e esse lado, que vale 8, 5 vezes 8 é 40, né? 5, que é a velocidade, vezes 8, que é 40. Mais a área do outro triângulo que tem o mesmo tamanho. Só tem o mesmo tamanho porque as acelerações em módulos são iguais, tá? Tudo bem? Então, tem outro triângulo aqui, ó. Ou seja, né? 50 menos 40, que é 5 vezes 8, é igual a 2 triângulos. Ou seja, o triângulo, a área desse triângulo, né? Estou calculando a área desse triângulo é igual a 50 menos 40 dá 10, dividido por 2 dá 5. Então, a área do triângulo é 5. Beleza. Só que o que que isso me ajuda? Como que eu calculo a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Bom, quanto que é a área? É 5. Quanto que é a base? É t.
Quanto que é a altura? É 5, que é a velocidade, dividido por 2. Ou seja, isso implica que esse instante t da primeira área aqui, eu posso afirmar que vale... Por que que eu posso pegar esse daqui? Porque aqui começa de 0 a t, né? Seria um intervalo mais fácil. Vale 2 segundos. Então, olha só que legal. Aqui é o instante 2 segundos, tá? Vou colocar aqui 2 segundos. 2 mais 8, porque é o intervalo, aqui é o instante 10 segundos. Construir completamente meu gráfico. A partir disso, né? A partir disso, eu consigo achar minha aceleração. A aceleração, como ele quer em módulo, eu vou pegar a que for positiva aqui, ó, que é o movimento acelerado, né? Não, cuidado, tá? Cuidado com o que eu falei, né? Tô pegando o módulo, tá? Não é verdade que aceleração positiva significa movimento acelerado, tá? Toma cuidado com isso. Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Mas, enfim, isso é cenas dos próximos capítulos, quando a gente lidar com o vetor. Delta V sobre delta T. Delta V, 5 menos 0, dividido por delta T, que é 2 menos 0. Portanto, a aceleração, 5 sobre 2 dá 2,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Legal, né? Então, repara que o gráfico, toda vez que você tiver um problema de cinemática e você quiser estudar o problema, o gráfico sempre vai ajudar. Sempre vai ajudar. Beleza? Então é isso, galera. Valeu, mais um videozinho aí para nós, tá? Se tiver alguma sugestão de exercício, só colocar lá nos comentários. Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto. E é isso, galera. Deixa eu dar pause aqui agora. Vocês viram que as coisas aqui é tudo, aqui a gente é assim, a gente é tudo natural, como diria minha avó. Valeu.